Muito obrigada mais uma vez pela presença. Nosso convidado que... Estou aqui arrumando meu microfone. Oi, Thiago. Tudo bem, Letícia? Um minutinho. Deixa eu também arrumar aqui. Tudo bem? Tudo bem com você? Como é que tá? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, sim. Você me ouve? Eu te ouço e os nossos... O pessoal aí presente está ouvindo bem os dois. Tem alguém que precisa aumentar o volume? Thiago, seja muito bem-vindo. Você entrou super rápido, viu? Normalmente dá tempo de eu conversar um pouquinho com o pessoal antes do convidado entrar. Muito pontual. É um prazer estar aqui com você. Antes de passar a palavra, eu vou assim, situar o pessoal que entrou aqui na live. A gente está aqui hoje mais um encontro do Jurídico de Botas, conversando hoje com o Thiago Zanelato, que é advogado em São Paulo, sobre arbitragem de commodities agrícolas. Antes de passar para o Thiago, eu gostaria também de lembrá-los de que o Jurídico de Botas tem um canal no Telegram e por lá vocês já ficam sabendo o calendário das lives. E uma coisa bem bacana que a gente começou a fazer, eu acho que a semana passada, foi também colocar um material pós-live referente a artigos ou outros aspectos que a gente cita aqui, um material pós-live. Por exemplo, o Thiago tem um artigo sobre o tema que ele está falando aqui hoje, que ele vai conversar, sobre o qual ele vai conversar, e aí depois eu coloco para vocês, porque às vezes não dá tempo de anotar, não dá tempo de pôr nos comentários. Então a gente fez isso semana passada, colocou material que foi comentado durante a live e vai continuar fazendo isso também. E é um canal, não é um grupo, então não tem aquele monte de mensagem, não tem conversa fiada, é só porque a gente sabe que todo mundo já era assim agora, então ficou uma loucura, né, Thiago? É verdade. Com grupo e relacionamento pelo WhatsApp. Então a gente é bem econômica, é só mesmo para tratar do quem vai ser o nosso convidado, quando vai ser a live e o material que a gente comenta aqui. E antes de continuar aí falando e entrar especificamente no nosso tema, Thiago, eu queria que você se apresentasse, né? Claro. Se apresentasse aqui para o nosso público. Claro, Letícia. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Fiquei super feliz em poder estar aqui discutindo esse tema que é super interessante. Como você disse, eu sou advogado em São Paulo, trabalho no escritório Pinheiro Neto Advogados, na área de arbitragem, basicamente com arbitragem doméstica e internacional. E estou concluindo meu mestrado na PUC de São Paulo agora. Depositei minha dissertação tem literalmente 10 dias, então agora só falta defender. Que bom, parabéns, Thiago. Finalmente, então, falando de arbitragem internacional. E com relação ao tema que a gente vai falar, ele é um tema que está aí na nossa prática, né, no escritório, principalmente na parte de disputas. Tem uma parte consultiva que eu não trabalho, mas na parte de disputas, é o que a gente vai falar de arbitragem especificamente, é algo que a gente tem visto bastante, né? Eu estava até dando uma olhada aqui antes da nossa conversa na balança comercial agora de julho, que foi divulgada ainda no final, né, do mês de julho, agora começo de agosto, e commodities agrícolas ainda são grande parte da nossa balança comercial no que tange à exportação. Sim, uma parte muito significativa. Gente, é importante eu lembrar aqui, assim, hoje o Thiago é um jovem advogado, né? E que já tem aí um destaque na carreira, mas ele é jovem, ele é novo, né? E onde é que eu conheci, Thiago, né? Começou o nosso relacionamento arbitral, né? Foi justamente na PUC, né, onde ele se formou, e vocês podem, se vocês repararem aí, o Thiago está aqui com a gente num perfil do PUC São Paulo Arbitration, e o que me deixa muito contente. E aí, inclusive, isso fez com que os meus mutis aqui da UEL também estivessem presentes aqui. Então, a gente tem o UEL Arbitration Team presente aqui também, viu, Thiago? E aí, eu fui aprender com o Thiago, né? Porque aqui as competições de arbitragem chegaram bem depois do que é São Paulo. E aí, foi meus primeiros mestres mutis, né, para me ensinarem como é que funcionava a competição, foram da PUC São Paulo. Eu fui a convite do professor Napoleão Casado,
que estava na reunião, né? Então, o professor Napoleão, o professor Cláudio Fincas, que são ainda até hoje também responsáveis por esse trabalho na PUC. E aí foi quando conheci o Thiago, Luísa, os outros multis lá na época. Então, assim, a gente tem uma memória muito boa, né? Foi a minha primeira reunião de Vismut, como observadora para aprender com os multis lá da PUC. É Eu verdade. até agradeço, porque daí até hoje estamos aí agora já em grupos de estudo, né, Thiago, e na vida profissional. Com certeza. Então, eu realmente fico muito, muito feliz. Tiago, arbitragem de commodities. Eu acho que a maioria de quem veio acompanhar esse tema talvez já tenha alguma ideia, né? Mas só para dar uma muito breve introduzida, nós trouxemos esse assunto. Foi uma pincelada, assim, mencionado a algumas lives, porque o Frederico Favacho esteve com a gente falando sobre exportação de grãos. Então, assim, no finalzinho já da live, quando a gente começou a falar do contrato, lei inglesa, não especificamente arbitragem, né, mas na lei que governa o contrato, normalmente, mencionamos lá. Aí eu falei, bom, agora a gente precisa falar de arbitragem nos contratos, enfim, não no mercado de commodities agrícolas. E aí, para quem não conhece, né, o que é muito rapidamente, muito enxugando bem o conceito. A arbitragem é um meio de resolução de disputas fora do Poder Judiciário, então um meio extrajudicial, em que as partes elegem, né, escolhe, e aqui não vou dar aula de arbitragem, não é o caso, não ir ao judiciário, né, escolhe um árbitro ou um painel arbitral, etc., para resolver essa disputa fora do Poder Judiciário. Aqui, para os fins da nossa live agora, é só importante, se alguém não souber, entender que esse tipo de resolução de disputas é fora do Poder Judiciário. Então, é isso que eu gostaria de pontuar nesse início. Para aí o Thiago começar a explicar para a gente, Thiago, quando eu falo em arbitragem de commodities agrícolas, né? De que commodities eu estou falando, sobretudo? É soja, é milho, é açúcar, é tudo? Como é que é esse mercado de arbitragem de commodities agrícolas? Eu acho que a gente pode dividir essa análise em dois segmentos, né? O primeiro, acho que do mercado brasileiro, e o outro um pouco no que a gente vê internacionalmente na área de arbitragem de commodities agrícolas. Internacionalmente, eu acho que o que mais tem de mais relevante são as associações, né, que acabam se formando para comércio de grãos, farelos, gorduras oleaginosas e outras commodities que, como você mencionou no começo, Letícia, são bem voltadas para comercialização pelas bolsas e pelas associações de Londres. E aí essas disputas acabam sendo discutidas em Londres, nas arbitragens dessas associações. No Brasil, se a gente olhar a balança comercial, a gente sabe que vai ter algum tipo de exportação, principalmente das matérias agrícolas que o Brasil exporta bastante, então soja, milho e outros componentes da nossa base de commodities agrícolas, e de importação um pouco de trigo, pelo que eu verifiquei ultimamente na nossa balança. É um insumo que a gente está consumindo bastante, principalmente da Argentina, então tem toda a variação no mercado, etc. E internamente, se a gente for olhar aqui dentro, aí a gente tem todos os tipos de contratos a termos, contratos futuros e os contratos de aquisição de mercadorias comuns. Então a gente está falando dessas commodities larga escala. Então, não é que a arbitragem esteja só no setor, ela está em grãos, porque assim, na outra live foi especificamente sobre exportação de grãos, por isso que eu estou te perguntando, quando a gente fala arbitragem de commodities agrícolas, é mais do que grãos. Oleaginosa também, açúcar. Açúcar, café, toda a base de exportação brasileira em termos agrícolas pode acabar em arbitragem. Então, isso pode ser tanto no contexto de importação e exportação, ou internamente no Brasil, no comércio básico, comum, para processamento, né? Porque como commodities geralmente são insumos que não são processados, acaba que você tem várias indústrias que dependem desses insumos. Então, você vai ter disputas internas também. Então, por exemplo, alguém que compra grãos, trigo para fazer pão. Acaba que também você pode ter um tipo de disputa interna que não vai para o mercado internacional, não é de competência ou não vai para nenhum foro internacional e acaba ficando aqui dentro. Tiago, a Luísa acabou de se juntar aqui à nossa live. Luísa, acabei de falar de você, viu? Acabei de comentar que vocês foram aí os meus primeiros professores mestres de
de Vismut, né? Os mutes que primeiro me receberam lá na PUC quando eu ainda estava aprendendo para poder criar a equipe aqui da UEL. Bem-vinda, Luísa. Tiago, e por que em arbitragem, para quem já está no meio arbitral, para quem já está estudando arbitragem, a gente percebe que se destaca muito quando se fala arbitragem, não, arbitragem de commodities, né? Existe, no próprio ambiente da arbitragem, existe muita especificidade dessa arbitragem de commodities, né? E eu me lembro, eu não me lembro mais quantos anos, talvez uns 3 anos, eu estive num evento com o Frederico também, em Curitiba, lá na Canfiep, e eu me lembro de ter colocado essa questão, eu vou colocar aqui para você também. Você acha que existe uma espécie de uma especialização, uma especialidade com um sub-ramo aí da arbitragem, que é a arbitragem de commodities? Ah, Letícia, eu acho que com certeza. Talvez no Brasil isso ainda não esteja muito desenvolvido, mas a gente vê que internacionalmente isso é uma demanda e isso acabou acontecendo. Então, essas associações que eu mencionei, né, a GAFTA e a FOSFA, que são uma de farelos grãos e outras de óleos e outros tipos de gordura, elas têm painéis de árbitros especialistas, porque as disputas são muito específicas, muitas vezes são muito técnicas. Você tem aquela disputa que é literalmente para ver qualidade do produto. Então, o árbitro tem que ir lá e analisar se os parâmetros que foram contratados foram respeitados. É uma arbitragem de matéria puramente técnica, praticamente não é nem jurídica. Então, você tem sim uma especialidade da disputa, uma especificidade que demanda isso. No Brasil, acho que isso ainda não acontece com tanta frequência, em termos de você ter árbitros especialistas, painéis de árbitros especialistas, listas de árbitros especialistas que acabam sendo indicados para essas disputas. Então, você acaba tendo aí profissionais que atuam na área que acabam sendo os mais recomendados para atuar. Que atuam já no agronegócio. Exatamente. E acabam sendo direcionados para as arbitragens envolvendo commodities no Brasil, é isso? Exatamente. Assim, para não deixar de mencionar também, a gente acabou de receber aqui agora há pouco, entrou o Vismut USP, está aqui com a gente também, sejam muito bem-vindos, muito legal, 3 equipes aqui reunidas trocando ideia, né, o pessoal da PUC, da UEL, da USP, e eu comecei, como eu disse, a aprender sobre os MUTs na PUC, mas eu sou franciscana, então também fico muito feliz com o Vismut USP presente aqui hoje. Tiago, e nessa especialidade, você falou em qualidade, né? O que é uma arbitragem de qualidade dentro desse mundo da arbitragem de commodities? Explica um pouquinho mais sobre isso. Então, eu acho que para a gente falar disso, a gente pode diferenciar um pouco quais são as arbitragens que geralmente a gente tem tanto no agronegócio como em commodities. No agronegócio, você vai ter uma série de disputas que não estão necessariamente relacionadas à compra e venda de mercadorias. Então, você vai ter, por exemplo, compra de empresas na área de agronegócio, fazendas, produções, etc. Mas dentro do ramo de commodities agrícolas, você vai ter alguns tipos de arbitragem que vão ser os mais comuns. Um deles é o da arbitragem de qualidade, que você tem que atestar a qualidade do produto que foi comercializado, né, da commodity que foi comercializada, quando existe algum tipo de reclamação por parte do comprador, que ela não atende às especificidades. Um outro tipo de arbitragem, que a gente outra discussão, né, que a gente vai ter diz respeito a pagamento. Então, basicamente, se não foi pago, e a entrega de mercadorias. A gente não tem muitas, acho que, diferenças ou variedades. Muitas variações, né? Exatamente. Muita variação de tema, né? Exatamente. Mas as disputas são muito específicas. Por exemplo, alguém que atua numa área de grãos e tem conhecimento de grãos, não necessariamente vai poder atuar numa área de comercialização de açúcar, por exemplo. Então, você tem aí uma especificidade nesse tipo de disputa, que é a arbitragem para testar a qualidade do produto da commodity. Então, eu vou aproveitar que você falou nisso. Vamos começar pelo mercado internacional, que eu acho que normalmente a gente começa pelo doméstico, daí vai falar do internacional, mas eu acho que em arbitragem de commodities faz mais sentido começar pelo internacional, porque me parece que ele é mais consolidado, né? Tem muito mais história e uma série de coisas que a gente importa também. Então, você estava dizendo, né? O árbitro de arbitragem de qualidade de grãos não necessariamente tem também o conhecimento para fazer isso com açúcar ou com oleaginosa.
ou com óleo, né? Então, explica um pouco para a gente sobre as associações, né? As Legal. associações que são, né, os foros onde ocorrem Uhum. essas arbitragens no cenário internacional, como a gente já disse na outra live, como repetimos aqui hoje, isso, a grande força de tudo isso, até hoje é Londres, né? Que Uhum. associações são essas, né? E qual a importância da relação delas com o comércio internacional de commodities agrícolas e com a arbitragem? Legal. Acho que o primeiro marco aí que a gente tem em termos associativos é a Bolsa de Chicago, lá no século XIX, que foi onde foram desenvolvidos os primeiros contratos a termo futuro. As primeiras modalidades contratuais foram desenvolvidas na Bolsa de Chicago. É uma bolsa ainda super importante para a comercialização de commodities agrícolas, mas o fato é que Londres acabou despontando como a grande cidade, a grande sede para essas discussões. Primeiro, pela lei londrina ser apropriada e desenvolvida justamente para comércio de commodities, e segundo, porque as associações, as principais associações, tanto algodão como oleaginosas, óleos, né, gorduras, grãos, farelos, estão localizadas em Londres. Então, Certo. Desculpa não, te imagina, interromper, é só que eu gosto de repetir um pouco, porque imagina. muitos aqui não tiveram ainda contato com o tema, então é a nossa proposta aqui do Jurídico Claro, de Bota, justamente democratizar e disseminar essas informações, e no caso de arbitragem de commodities são informações bem bem sofisticadas, né, específicas, Thiago? Então, técnicas e sofisticadas. eu gostaria também de dar as boas-vindas ao professor Paulo Arbex, que é professor de agronomia na Unesp, Thiago. Então, a Que gente tem legal, que aqui bacana. também o pessoal da agronomia prestigiando a live. Bem-vindo, professor. Obrigado pela sua presença. O professor Paulo Arbex também vai estar no curso de Direito da especialização em agronegócio, né, da Camagro. Aceitou gentilmente o convite. Então, muito bem-vindo e obrigada pela presença. Tiago, essas associações ficam em Londres, isso tem relação com a história mesmo, né, da força que a Inglaterra tem e teve também muito no comércio internacional. Elas se dividem aí de acordo com essas categorias e existem contratos já padrão estabelecidos, não é isso? Exatamente. Então, acho que a história, como você falou, é muito importante para a gente lembrar a Inglaterra em algum determinado momento do mundo, da história. Era uma ilhota que tinha controle do mundo inteiro e comercializava com o mundo inteiro, tinha colônias pelo mundo inteiro. Então, acabou que Londres despontou aí como essa base para comercialização de produtos, de mercadorias, né? E isso inclui commodities agrícolas. E aí, você bem mencionou, Letícia, a questão dos contratos padrões. Em algum determinado momento, essas associações resolveram padronizar as contratações no que tange commodities agrícolas, né? As commodities que cada uma delas ali reúne naquela associação. E ao fazer isso, elas adotaram um segundo passo, que foi incluir uma cláusula específica de arbitragem nesses contratos padrões. Então, se eu tenho um contrato regido por, sei lá, padrão FOSFA, esse contrato automaticamente vai incorporar essa cláusula arbitral para ter uma arbitragem de acordo com as regras da FOSFA. Então, acho E que aí, as partes que adotam o contrato padrão não podem alterar isso. existe uma certa margem do que elas podem alterar. Em tese, a lei, via de regra, e onde a arbitragem vai ser, é Londres, uma lei inglesa com sede em Londres. Mas nada impede que as partes adotem o modelo de contrato e façam as modificações necessárias, por exemplo, para não submeter a disputa à arbitragem em Londres. Eles têm esse tipo de discricionalidade que é, no fundo, o âmbito de autonomia da vontade que as partes têm para contratar, né? O que elas podem disciplinar de regras ali para contratação específica. Mas na prática isso ou não acontece ou é insignificância, a gente nem fica sabendo muito, né, Exatamente, Thiago? exatamente. Acho que esse é o grande ponto, né? E aí, qual que é a tua avaliação pela tua experiência e da equipe toda aí? Existe assim uma segurança? Não querem arriscar, mudar de lei? É como não vou mexer em time que está ganhando? Como é que funciona isso? Eu acho que vai depender muito da contratação específica, né? Se você tem primeiro um contrato internacional, justifica você escolher uma outra lei que não uma lei que é apropriada para aquela negociação, para aquela operação.
Então, eu acho que no fundo é o que você falou, para que mexer em time que está ganhando? Se você tem já uma base de dados que comprova, né, que essa forma de resolver as disputas é apropriada, se essa lei é uma lei boa e que dá ali direitos às partes, trata as partes de forma equilibrada, por que ir para outro foro, escolher outra lei? Acho que faz todo sentido o que você falou. Depois eu vou voltar a isso, tá? Quando a gente for um pouco para o doméstico, para refletir novamente sobre a questão da lei inglesa. Mas continuando aí, o Thiago, se você quiser colocar uma outra coisa que tirar dessa sequência, fique à vontade, tá? Não, Estou aqui tentando fazer um acho que passo a passo para o pessoal que um ponto está interessante, acompanhando. talvez, sobre as arbitragens internacionais, na FOSP, na GAFTA, é que elas têm ali um sistema bem específico que elas não são tão jurídicas, né? Eu acho que esse ponto é interessante. Você até tem o advogado participando da parte de manifestações escritas, etc., mas tem algumas regras da FOSP e GAFTA que colocam que a audiência, por exemplo, quem vai participar são as partes. Os advogados não vão estar lá. Então, isso acaba dando um pouco mais de enfoque justamente na tecnicidade, na especificidade das discussões que os advogados, muitas vezes, não vão estar muito a par. Depende muito da negociação ali na hora. Então, aí você entrou nisso que eu gostaria de colocar aqui. Pontos específicos que são muito diferentes. Inclusive, eu já percebi, volto a falar, porque eu percebi muito isso em evento de arbitragem, com colegas da nossa comunidade arbitral, que por isso eu falei do grau de especialidade de uma arbitragem de commodities, porque eu já vi muito colega que tem bastante experiência em arbitragem, né? E que quando se fala da arbitragem de commodities, causa uma estranheza alguns procedimentos, né? Então eu queria entrar nessa questão, vou chamar assim, abrangente de procedimento, sobre essas diferenças, que são diferenças, inclusive, em relação à arbitragem comercial tradicional, digamos, né? Claro. Tradicional não é a melhor palavra, mas, enfim, porque essa também é muito tradicional. Mas os procedimentos mais conhecidos, né? Existe aí, como você falou, a questão da participação do advogado. Tá? Então, a gente sabe que nos procedimentos, GAFTA, por exemplo, para pegar um que é a Associação de Grãos, né? Que foi que a gente tratou na live com o Favacho. Ali, o advogado, nas audiências, se houver uma audiência oral, o advogado não, segundo o regulamento, o advogado não participa. Tá? E até eu costumo brincar que eles devem achar que o advogado é mal-vindo, que ele vai causar uma confusão, vai começar a trazer um monte de argumento que não tem nada a ver com a qualidade do produto, né? Então, ele certamente na visão ali do comércio, ele mais iria atrapalhar do que colaborar nessa audiência. Eu acredito que, fica bastante claro que é isso, né? Eu acho que é por aí também. E, além disso, a gente tem várias outras especificidades. Acho que o tempo, essa arbitragem, ela é feita para durar ali poucas semanas, poucos meses, que você não tem essa possibilidade de ter uma discussão, por exemplo, envolvendo safra, envolvendo produtos perecíveis, que se alongue muito no tempo. E aí você tem aquela discussão, bom, uma liminar não poderia resolver, mas uma liminar para um bem fungível é meio complicada, né? Porque você vai... se você determina que o vendedor entrega a mercadoria para o comprador já vende, como é que depois você vai ter que apurar, na verdade, o que o comprador lucrou, então você já dificulta muito a discussão, não dá para você ficar prolongando isso. Então, acho que o tempo é essencial, essas arbitragens, elas são formatadas de uma diferentemente de uma arbitragem comercial propriamente dita, vamos falar, para não falar tradicional, porque uma arbitragem propriamente dita comercial vai se alongar por 2, 3, 4 anos, você vai ter uma perícia prolongada, manifestações e manifestações. Na arbitragem de commodities agrícolas, não. Você precisa ter uma decisão rápida. Então, acho que esse é um grande ponto que a gente até discutiu num evento lá no escritório, que você até estava presente e levantou esse ponto, né? Acho que a questão de você ter regras específicas. Então, acho que esse é um outro ponto que é importante. A questão dos árbitros também. Você vai ter a possibilidade de ter arbitragens conduzidas por 2 árbitros, o que é bem diferente se a gente pensar na arbitragem comercial propriamente dita, aí que você tem 1 ou 3 árbitros, sempre em número ímpar, e isso faz com que cada parte indique um árbitro, e aí caso você tenha uma diferença ali na decisão, aí sim, eventualmente, vai se chamar um terceiro para desempatar essa decisão. Então, também é para tentar garantir mais celeridade você ter essa forma de conduzir a arbitragem. E, Thiago, nessa especificidade do procedimento, mesmo se comparada aos restantes das arbitragens comerciais, a
A gente sabe que é bastante rigoroso dentro dessas câmeras das associações, é exigido bastante experiência do árbitro, especificamente, né? Fala um pouquinho sobre isso, assim, para estar nesse painel, né? Se eu não me engano, essas associações, elas exigem experiência comprovada de no mínimo 10 anos. Então não é qualquer pessoa que já atuou num caso, atuei num caso de, sei lá, compra e venda de açúcar no Brasil. Posso ser árbitro numa arbitragem em Londres com as regras FOSS ou GAFTA ou da associação de algodão ou algum outro tipo de associação? Não. Você precisa comprovar a experiência específica naquela matéria, nas disputas envolvendo aquele tipo de commodity para poder ser indicado como árbitro, integrar aí o painel dessas arbitragens. Então não é qualquer pessoa, qualquer árbitro que pode ser indicado. A experiência tem que ser específica naquele setor da associação, né? Então, se eu tenho 10 anos em açúcar, é para atuar na sala, né? Não é no GAFTA, né? E uma outra questão interessante que eu gostaria que você colocasse aqui para a gente é a segunda instância, que existe algumas delas, segunda instância entre aspas, apesar de eu já ter participado de congresso até da CLA, que foi usada essa expressão mesmo, segunda instância arbitral, mas para deixar claro para todo mundo, a arbitragem, em regra, não tem recurso da decisão. Então, por isso que eu digo, as regras dessas associações, elas causam estranheza até para quem é da arbitragem. Porque quem é da arbitragem não pensa, nem cogita de nenhum tipo de recurso. E dentro do GAFTA, por exemplo, a gente tem. Como é que funciona isso? Exatamente. Acho que é bastante exceção essa hipótese, né? Mas você tem a possibilidade em algumas associações e aí também alguns outros tipos de mecanismos. Por exemplo, a arbitragem desportiva também tem que você pode submeter aquela decisão para um novo painel de árbitros. Então você acaba tendo como se fosse uma segunda análise, por isso que chamam de segunda instância. É super raro, porque se a gente for, por exemplo, olhar a nossa lei brasileira, o requisito para a gente ter uma sentença arbitral é que ela seja final. Então você não tem como submeter essa disputa para um segundo momento. Então você tem a depender da lei de arbitragem que vai reger essa arbitragem, então se a gente está fazendo uma arbitragem no Brasil ou em Londres, vai depender muito se a lei permite para começar. Em Londres, em algumas associações a gente consegue fazer isso. No Brasil, você vai enfrentar uma dificuldade muito grande por conta da nossa lei de arbitragem. É que assim, o que também já ouvi algumas opiniões no sentido de que essa possibilidade de recurso não é para que seja utilizada toda hora, mas ela aparece justamente porque os advogados participam menos do procedimento e talvez aí quando existam questões jurídicas um pouco mais sofisticadas, acaba se abrindo essa possibilidade de levar a uma reapreciação dessa decisão. Então, parece que o entendimento é esse, né? De que é realmente para uma situação excepcional, que extrapole um pouco só aquele tecnicismo da arbitragem de qualidade e necessite aí, talvez, de uma discussão jurídica um pouco maior, digamos. Né? Esse é justamente, acho que o argumento de quem defende, no contexto geral da arbitragem, essa possibilidade de você ter um segundo painel, né? Que segundo painel só analisaria questões de direito e não questões fáticas. Porque senão você abre a porta para ter uma segunda arbitragem. Senão... Aí acabou o propósito. E aí, falando em abrir a porta para essas manobras, digamos, eu vou já passar para a pergunta do nosso colega aqui, o Gali. Eu vou te confessar uma coisa, Thiago. Tem um pessoal aqui em Londrina tão obcecado por estudar tática de guerrilha agora. E eu não sei se é trauma que vem do processo, é um assunto que eu não... eu tenho uma certa reserva, por quê? Porque a tática de guerrilha, para quem não sabe, é que a arbitragem é muito chique. Então, a gente fala guerrilla tactics, né? E traduzido por tática de guerrilha. Aquilo que, para quem não é, e tem certeza que tem muita gente que não conhece arbitragem, que nos assiste, aquilo que em processo civil a gente chama de chicana processual. Chicana processual. E na arbitragem a gente chama de táticas de guerrilha. E o Francisco está perguntando, né? Aliás, antes de passar a pergunta, Francisco, me dá licença aqui. Vou falar uma outra coisa legal aqui, já que a Luísa também comentou do trabalho aqui na UEL. Obrigada, Luísa. O que acontece aqui já, do ponto de vista acadêmico, Thiago, é muito engraçado, porque até outro dia, né, muito legal também.
Até outro dia, quando a gente falava de arbitragem de commodities aqui, era absolutamente. Não se tinha a menor ideia, porque não sabia nem o que era arbitragem, muito menos arbitragem de commodities, né? Uhum. E hoje a gente já tem na universidade, houve um trabalho de conclusão de curso sobre o tema, que eu tive a Legal. oportunidade de orientar. Então a gente já tem uma monografia de graduação concluída e defendida sobre o sistema GAFTA, e temos hoje um colega no mestrado que foi para escrever sobre isso, que é quem está curioso para saber, Thiago. Nas arbitragens de commodities, há menos táticas de guerrilha? Olha, Eu tenho minha opinião, mas vamos ouvir o do Thiago primeiro. eu acho que a guerrilha vai existir em qualquer arbitragem, em qualquer área da arbitragem, né? Isso vai depender muito, acho, de estratégia dos advogados, da formação dos advogados, perfil. Então, no fundo, se você quer inviabilizar algum direito da parte contrária, não importa, acho que o tema que está sendo discutido, vai ser sempre possível a pessoa querer criar algum tipo de empecilho. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, Letícia, que a gente já enfrentou na prática. Essas arbitragens em Londres, muitas delas são realizadas por 2 árbitros. Nós nós homologamos 2 sentenças arbitrais dessas no STJ, então nós trouxemos para o Brasil 2 sentenças arbitrais que foram preferidas em Londres para serem internalizadas no Brasil, e o fato é que a parte No contrária... STJ No ainda, né? STJ, exatamente. A parte contrária começou a falar que essa arbitragem não era válida porque ela foi realizada por 2 árbitros, e que a lei brasileira não permitiria, etc. O fato é que o STJ falou que ok, a sentença podia vir. Então, no fundo, assim, a parte participou da arbitragem, produziu prova, apresentou todas as razões dela lá em Londres e chegou aqui e começou a levantar esse tipo de alegação. Então, para mim, todo tipo de arbitragem dá margem para táticas de guerrilha e chicanas. E a arbitragem de commodities agrícolas, por ser super específica e ser muito particular, ela pode dar origem a um tipo de tática de guerrilha diferente, que é do advogado que não tem experiência naquele tipo de arbitragem. E aí Uhum. acaba que ele acha que porque aquilo é inconstitucional, ilegal, imoral, errado, dá margem para ele poder causar todo tipo de chicana processual, impedir o prosseguimento da arbitragem, tentar adotar medidas contra essa arbitragem. A gente sabe que setores regulados dão margem para disputas também no judiciário querendo parar a arbitragem no Brasil e fora. Então, assim, acho que com certeza você vai ter, e você vai ter especificamente mais por conta da especificidade. Eu acho que dentro do que você falou, é muito importante essa questão da falta de conhecimento, né? Porque Uhum. tem a tática de guerrilha má-fé mesmo, e tem aqueles que não sabem muito bem lidar, ou não sabem lidar naquele ambiente, né? Então, Exatamente. acreditam usar legitimamente recursos, né, e procedimentos ali que não são pertinentes, né? Por isso tem que tomar cuidado, porque aí fica feio até para advogado, né? Que faz Exato. isso e assim, fica muito mal visto ali perante o painel arbitral, né? Exatamente. Tiago, essa conversa aqui, né, pode ir muito longe, mas a gente tem o tempo da live. A Uhum. gente ainda tem bastante tempo, tá? Não estamos encerrando, mas eu já estou calculando 2 assuntos sobre os quais eu acho que você quer muito falar, né? E é importante falar. E aí você escolhe a ordem que a gente Uhum. discute isso. Já que você falou de liminar, vamos comparar um pouco isso, essa utilização da arbitragem nesse mercado e as demandas do Poder Judiciário, as vantagens disso, da experiência de vocês aí. Uhum. Legal. Acho que esse é o grande tema, né? Por que que a arbitragem pode ser recomendada para o mercado de commodities agrícolas em comparação ao Poder Judiciário? O primeiro ponto a gente já falou um pouco, que é a questão da celeridade. É inevitável que, mesmo se você for olhar uma arbitragem comercial propriamente dita, ela vai ser mais rápida que o judiciário, via de regra. Para um caso de commodities agrícolas, então você consegue ali desenhar o procedimento para atender ao anseio e às expectativas das partes e do próprio setor também. Então, acho que você consegue ter um procedimento bem desenhado e bem voltado para os interesses das partes. O segundo ponto é a questão da especificidade, tecnicidade da matéria e o conhecimento do julgador. Então, acho que como a Letícia colocou no começo, a diferença da arbitragem para o judiciário é que ela é uma forma de você resolver as disputas justamente fora do judiciário e escolhendo quem resolve suas disputas. Então, no caso de commodities agrícolas, justamente você pode nomear pessoas que têm conhecimento específico daquela matéria. Então, como a gente estava comentando agora há pouco,
para os casos, por exemplo, de farelos, você tem que ter experiência comprovada de 10 anos em farelos e por aí adiante. É algo que no Brasil ainda não existe uma regulamentação tão específica e tão setorizada para cada uma das commodities, como já existe nas associações em Londres, por exemplo, mas é uma possibilidade que as partes ali, né, nesse âmbito do que elas podem contratar, do que elas podem negociar, no melhor interesse de ambas, elas podem também nomear um painel arbitral, um tribunal arbitral bastante especializado na matéria que vai ser decidida. E o que eu acabei esquecendo de comentar, para quem também não é acostumado com arbitragem, o Thiago em algum momento falou, nossa, a arbitragem de commodities tem que ser mais rápida, algumas questões de semanas ou ali de um mês, e as arbitragens demoram, né? Demoram 3 anos, 4 anos. Que na arbitragem isso é bastante tempo, tá? Para quem não está acostumado, porque quem é do contencioso judicial só fala, mas como assim, né? 3 anos, a decisão saiu super rápido. Mas para arbitragem, 3, 4 anos de arbitragem não é assim uma decisão rápida. Então, por isso, o destaque que o Thiago deu de commodities é ainda muito mais rápido e precisa ser, né? Até porque, Thiago, eu também tenho algumas questões bastante presentes em arbitragem de commodities, não das câmaras setoriais em si, e que acabam ali se avizinhando da própria arbitragem marítima, né? Então tem a questão da qualidade, mas também tem algumas questões de arbitragem marítima que às vezes envolve a entrega da mercadoria. Uhum. Você conseguiria expor um pouco assim, como é que, se há um limite, o que iria para um painel marítimo, não detalhando, eu sei que teria que ser todo um outro seminário, a arbitragem marítima é outra especialidade, mas tem uma zona de contato, né? E como é que você vê isso? Assim, como é que se lida com essa questão? Ela, por exemplo, ficou no line-up do Porto e aí chegou e disseram que estava mais úmida. Onde é que fica isso? Eu acho que essa é uma discussão até um pouco maior, né? Que é como a arbitragem de commodities agrícolas dialoga com outros elementos da cadeia do agronegócio como um todo. Então, você vai ter desde a produção até a mercadoria chegar no destinatário final. Então, você vai ter, acho que, uma infinidade de discussões. Você vai ter a questão do transporte, que vai poder estar sendo regido pela questão dos Incoterms. Então, você vai ter questões comerciais. E aí você vai ter a questão especificamente de direito marítimo, que a gente tem algumas posições do Código de Processo Civil e algumas posições que a gente sabe que podem ir para um tribunal arbitral. Então, acho que, no fundo, você vai ter que muito observar a cadeia de contratos para poder ver o que é competência da relação produtor e comprador e o que você vai poder imputar, eventualmente, para um transportador, uma transportadora, né? O que você vai poder imputar para aquele responsável pelo armazém no porto. Então, acho que você vai ter uma série de questões que não são definidas de forma estanque. Então, você vai ter que olhar cada contrato, ver até onde está o limite de cada um para saber, bom, isso aqui é uma arbitragem especificamente de commodities agrícolas que vai ser resolvida por uma regra de uma associação, ou isso aqui não, é uma questão de transporte marítimo, então aqui é uma discussão entre a compradora e a transportadora, ou entre a vendedora e a compradora, desculpa, a produtora e a compradora, a depender do contrato, de quem tem a responsabilidade pelo transporte. Então você vai ter, acho, uma série de discussões. E cada uma delas vai estar ali dentro do seu escopo de responsabilidade contratual. E me parece que também provavelmente tendente a ter lei inglesa regulando isso, né? Mesmo que seja marítimo, né? Que também pela própria tradição, né? Então o comércio comércio até hoje, né? Internacional é marítimo e a gente acaba caindo em Londres e lei inglesa também, né? Exigindo todo um conhecimento desse sistema. Exatamente. Tiago, você gostaria de falar um pouquinho mais sobre essa questão do mercado interno, as possibilidades que a gente tem, esse assunto que a gente tem discutido tanto no âmbito do SEBAR, sobre se a gente poderia desenvolver melhor o que a gente já tem aqui internamente para arbitragem de commodities? Uhum. Acho que esse é um tema super relevante no momento. Justamente, bom, a gente estava conversando que a matriz, né, da nossa balança comercial é muito voltada para a agropecuária e para commodities agrícolas. Então, acaba que a gente tem que dar uma atenção para esse tema. E no caso interno, então no mercado interno, para disputas que vão ser resolvidas no Brasil, sim, eu concordo com a ideia de ter
uma maior especificidade refletida nos regulamentos, refletida nas instituições. Com certeza, as instituições que a gente tem hoje de arbitragem aqui no Brasil, ou internacionais, que também têm sede no Brasil e escritórios aqui, têm condições de administrar arbitragens setorizadas e também arbitragens mais macro do agronegócio, como eu estava falando, a questão de compra e venda de empresas que envolvam produção na área, compra de safras, etc. Mas é preciso que a gente adapte o procedimento desses regulamentos que são muitas vezes padronizados para a realidade do agronegócio e especificamente do mercado de commodities agrícolas. Via de regra, os regulamentos das instituições, eles dão bastante margem para as partes formatarem o procedimento da forma que elas entendem adequada. Mas o fato é que as partes muitas vezes não sabem utilizar essa margem discricionária. Então acaba que você não escolhe o procedimento correto, não disciplina o procedimento correto, primeiro por desconhecimento e segundo por não fazer uso dessa possibilidade. Então aquela ideia de ter um regulamento às vezes específico para essas matérias é uma ideia interessante. Seria talvez uma atitude, digamos, propedêutica das câmaras, assim, né? Exatamente. Porque é como você diz, a gente até tem essa possibilidade, mas acaba, talvez até o advogado se sentindo mais seguro em adotar o regulamento da Câmara, porque esse é um dos motivos pelos quais a gente até escolhe uma arbitragem institucional para ter um respaldo, para ter um regulamento já testado, né? Só para quem está nos acompanhando também, a gente tem, fora do Brasil, mais arbitragens não institucionais, arbitragens, né, com árbitro único, ad hoc. Aqui no Brasil é muito pouco isso. A gente se apoia bastante na confiança nas instituições arbitrais e seus regulamentos. Então, o que eu penso, Thiago, é que é isso. Talvez a gente não use essa possibilidade, porque tem um certo receio, né? Exato. De usar, ou muitas vezes eu acredito que também, talvez, enquanto não houver regulamentos, talvez os árbitros, né, do agronegócio também pudessem começar a sugerir ali na audiência preliminar, quando vai ser feito ali o termo de arbitragem, talvez a gente começar a sugerir já algumas especificidades desse procedimento, inspiradas, eu não digo copiadas, mas inspiradas na experiência internacional, né? Também seria uma atitude interessante para desenvolvermos um pouco mais da arbitragem de commodities aqui no âmbito doméstico. Acho que um ponto que conversa bastante com isso, além às vezes, do receio do advogado, é você ter, às vezes, a diferença entre um advogado que trabalha com arbitragem normalmente e um advogado que trabalha mais com a matéria de fundo envolvendo commodities. Então, provavelmente, o advogado que está acostumado com a arbitragem genuinamente comercial internacional vai falar, não, eu quero 60 dias para apresentar as minhas alegações iniciais, as minhas razões iniciais. E a gente sabe que isso é impraticável num caso de commodities agrícolas. Então, às vezes você vai ter essa diferença informacional entre os profissionais. E isso também contribui de forma negativa para você ter uma arbitragem mais apropriada para aquele tipo de disputa. Sim, porque aí o procedimento para ser construído, modelado, a gente precisa do consenso entre os advogados para construir toda aquela flexibilização juntos. Seria mais um fator, você tem razão, digamos, um ponto favorável à ideia de a Câmara já ter o regulamento. E aí já superaríamos essa fase, seria bem mais fácil, você tem razão, concordo. Thiago, o que mais você quer dizer para a gente? A gente tem aí uns 10 a 15 minutos para terminar. E eu vou te deixar bem à vontade para os aspectos da arbitragem de commodities agrícolas que você acha importante passar, que você gostaria de comentar, da tua experiência. Legal. Não, eu acho que assim, o tema é super rico e super interessante. Até foi difícil a gente conseguir combinar aí quais seriam acho que as matérias que a gente ia falar aqui hoje. O que eu acho é que é um setor que no Brasil, o que eu queria falar no final, é que é um setor que no Brasil ainda é super pouco explorado, mas tem um potencial de crescimento enorme dentro da própria arbitragem e está sendo, muitas vezes, esquecido por nós, que somos aí advogados em arbitragem. Então, hoje a gente tem essas disputas que, via de regra, vão para o judiciário, não necessariamente são resolvidas da melhor forma possível, e muitas vezes a gente não está focando no interesse dos produtores que tem ali, às vezes, um gap, uma necessidade de ter uma resolução de disputas mais apropriada, que demore menos, porque a gente sabe que o judiciário hoje, também estava olhando aqui antes da nossa conversa, né, aquele anuário que tem da Justiça em Números,
que é feito pelo CNJ, e hoje a média para resolução de um processo no judiciário é de 20 anos. Então, assim, você tem uma situação super desanimadora. Então, me parece que é um setor que ainda não é explorado no Brasil a contento. Então, cabe aí aos advogados, árbitros, empresários da área, produtores, compradores, um maior esforço, como é o que você tem feito aí, esse trabalho super bacana aqui no Jurídico de Botas e também aí nas várias associações, SEBAR, com outras pessoas também, para tentar realmente destravar isso e oferecer para todos os usuários um mecanismo mais apropriado e adequado também. Não adianta a gente só falar a arbitragem está disponível. Não, ele tem que ser moldado e imaginado para essas pessoas. Não adianta a gente querer impor a forma que resolve a disputa de compra e venda de empresa para um caso de commodities agrícolas envolvendo qualidade da commodity. Então, Até porque esses meios, a arbitragem, e outros, aí, os consensuais também, a gente costuma dizer que e os classifica como meios adequados de solução de conflitos, né? Só que essa adequação também não é uma forma enorme, né? Justamente a adequação a gente tem formas em forma disso, em formato de outra coisa, uma de estrelinha, outra de coraçãozinho, enfim, para que os resultados aí saiam de fato adequados, né, Thiago? Senão também a gente fica dizendo, bom, a arbitragem é um meio adequado de solução de conflito, mas assim, há arbitragens, né, digamos assim, nós podemos, como nós temos, por exemplo, construção, que é uma coisa diferente, né, que não é uma área em que eu atuo, mas tem lá as regras, outro pacote de contratos FDIC, que é outra conversa, é outra conversa, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que realmente a gente que está na solução de disputas no agro precisa investir na arbitragem de commodities. E tem uma outra coisa, Thiago, que eu ressaltaria, tá? Que também vai ao encontro aqui do objetivo dessas lives, dessas conversas. Eu penso que esse maior desenvolvimento também possibilita um acesso maior, né, à arbitragem no Brasil. Porque, no seu caso, você está na realidade de um escritório que lida com contratos de valores muito altos, que esse talvez não seja, provavelmente não é um problema, mas há contratos, não contratos pequenos, vou dizer, né, mas talvez que não, aquele tipo de contrato inviabilize pensar em arbitragem, porque inviabiliza a contratação de um advogado que conheça a common law, que conheça a lei inglesa e que possa conversar com a AFTA. Exato. E isso não significa que seja um contrato menos importante, a gente tem contratos consideráveis, né? Mas que não são contratos para esse tipo de contratação de escritório ou até de câmara em Londres. Então, acho que o ponto para o Brasil e é nosso papel, né, Thiago, que trabalhamos com isso, estudamos, é tentar buscar oferecer essas alternativas para, digamos, democratizar ou ampliar a utilização da arbitragem de commodities, né, que nós sabemos que traz bons resultados para o setor. É interessante que você mencionou essa questão, Letícia, porque nesse trabalho agora da minha dissertação, um dos casos que eu usei para um tema completamente diferente, em matéria de jurisdição, etc., era uma discussão bem parecida com essa. Era um produtor do Rio Grande do Sul do Paraná, não vou me lembrar agora, porque são dois casos bem parecidos. Era compra e venda de algodão. Em determinado momento, existe uma alegação de pagamento em dobro ali, e a discussão tem que ir para Liverpool, exatamente, porque o algodão é em Liverpool, se eu não me engano. Então, você vai ter uma arbitragem e a outra parte, que é a parte compradora, uma parte é italiana, a outra brasileira, mas a disputa tinha que ser resolvida em Liverpool. A parte compradora, então a italiana, entra com uma ação judicial, acho que, se eu não me engano, foi no Paraná, para questionar a cláusula, questionar tudo, e vira um imbróglio danado. E aí você tem arbitragem em Liverpool, a sentença vem para o Brasil, é homologado e acaba tudo. Então, para a gente ver que... E não era um contrato tão significativo, não era nada assim que justificasse você ter uma arbitragem internacional para aquilo. Era questão, se eu não me engano, de $100 mil, algo assim. Então, é justamente nesse âmbito que eu estou falando. Não que sejam contratos pequenos, não são irrelevantes, mas não são o que justifica uma arbitragem Londres, né? É nesse sentido também etc. que eu tenho opinado. Tiago, muito obrigada, tá? Vou te dar aí a oportunidade, então, de se despedir do pessoal que veio nos prestigiar. Depois eu dou o meu tchau.
Tá bom. Bom, primeiro eu queria te agradecer pelo convite mais uma vez, Letícia, foi um super prazer. É um tema bem interessante que eu gosto bastante. Como você mencionou, eu escrevi um artigo sobre esse tema, até depois posso te disponibilizar, como você mencionou, para poder o pessoal aí ter acesso. Me parece ser um tema que para o futuro vai ser super demandado, então é super bom poder falar sobre isso e poder incentivar o uso da arbitragem nessa área. Foi um super prazer e parabéns pela iniciativa de novo, achei super bacana. E estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, se você quiser também conversar, enfim, super obrigado. Muito obrigada, Thiago. Eu vou já deixar as referências todas do seu artigo amanhã. Normalmente no dia seguinte eu tenho colocado material para as lives para o pessoal que está lá no canal do Telegram. Para quem não sabe como entrar no canal, aqui no Insta tem uma bio que vocês conhecem, ou bio, se preferir em inglês. Ali tem uma Linktree. Se você clicar ali, tem Jurídicos de Botas Telegram. E lá a gente vai colocar o artigo do Thiago sobre o assunto, que é importantíssimo e acho bastante útil mesmo para o setor brasileiro, porque, enfim, aqui é chovendo molhado falar o quanto as commodities agrícolas são importantes para a nossa economia. Né? Thiago, muito obrigado aos outros que estiveram presentes aqui hoje. Então, é um prazer novamente ter esse contato com você agora no Jurídico de Botas. Eu fico muito feliz de conversar sobre esse tema, porque não vou esconder que também é um dos temas da minha preferência, né? Então, muito obrigada a todos que estiveram presentes. Na semana que vem, a gente vai para Direito Ambiental e vamos receber uma convidada, que é aqui da Terra, né? A gente também vai intercalando. Eu tenho, como eu me formei e trabalhei muito em São Paulo, eu tenho muitos convidados que são de São Paulo, tem de outros lugares também, mas acaba predominando São Paulo e os daqui da Terra. A trilha sonora do início de hoje também tenho que dizer que foi sugestão da Carla, que nos acompanha, que é produtora rural aqui do norte do Paraná. Obrigada, Carla, pela sugestão. E então, semana que vem a gente volta com a Rafaela Parra. Vamos para o direito ambiental no agronegócio. Muito bom. Tchau, até semana que vem. Fiquem bem. Um abraço. Tchau, Letícia. Até mais. Tchau.